Pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Pela graça de Deus, mais um dia de trabalho. Dá um joinha aí no meu vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 7. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir esta aula. E quando você estiver assistindo esta aula, aqui na descrição do vídeo, tem 3 informações que são informações importantes para você utilizar durante o seu estudo. Primeiro, tem um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está dividido. Além disso, há também uma aula-atividade. A aula-atividade deve ser realizada por você assim que você terminar de assistir essa aula. Ela serve para a verificação do seu aprendizado, para a gente avaliar aquilo que você aprendeu. E por último, tem um fórum, onde você pode deixar os seus comentários ou enviar a sua dúvida. Se desejar também, você pode comentar aqui no vídeo. Será um prazer muito grande poder interagir com você. Tudo bem? Para começar, eu quero iniciar apresentando a vocês o nosso cronograma da aula. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar o contexto teológico de 2 Timóteo 1:7. Só uma lembrança importante: como o autor da revista saiu do estudo de João, nós estamos estudando o texto áureo. Então toda lição 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são as lições onde ele sai do texto, nós vamos focalizar no texto áureo, que é o texto mais importante da lição. E o texto mais importante, que é o texto áureo, é 2 Timóteo 1:7. Por isso, eu quero começar a primeira sessão explicando o contexto teológico de 2 Timóteo 1:7. Logo em seguida, eu quero explicar para vocês o versículo 6 e 7, que o versículo 7 ele é o nosso texto áureo, mas o versículo 6 ele vai nos permitir compreender o contexto teológico, como também o propósito do que Paulo está dizendo. E por último, na terceira sessão, eu desejo fazer algumas aplicações. Então aqui na descrição eu repito isso, está este cronograma. A qualquer momento você pode ir e voltar em uma dessas sessões para que o seu estudo possa ser bem efetivo, ok? Bom, começando a primeira sessão, eu quero, nessa primeira sessão, explicar para vocês o contexto teológico de 2 Timóteo 1:7. Paulo começa a sua carta fazendo um encorajamento a Timóteo. Quando nós chegamos aqui no versículo 6, e o versículo 6 ele tem um contexto que vai dos versículos 6 até o versículo 14, nós percebemos que aquilo que Paulo começou a fazer encorajando Timóteo, aqui do versículo 6 até o versículo 14, Paulo vai ampliar ainda mais este encorajamento. Este será o tema destes versículos. Então, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, são encorajamentos que Paulo está fazendo a Timóteo. E perceba, como Timóteo vem de uma herança de fé, que lhe foi passada pessoalmente pela sua mãe e pela sua avó, e Paulo menciona o nome delas aqui, né? A Eunice e a Loide. Paulo pretende incentivar Timóteo a usar o dom espiritual que ele recebeu de Deus. Usar este dom, essas habilidades que Deus deu a ele, no trabalho da igreja de Éfeso. Saber isso é importante.
assuntos, eles estão entrelaçados com a intenção de encorajar Timóteo. Isso é importante para nós. E eu fiz questão exatamente de organizar esses principais temas para nós termos uma visão panorâmica daquilo que Paulo está fazendo para encorajar Timóteo. Primeiro, Paulo se identifica com Timóteo. Aqui, Paulo vai dizer que assim como Deus deu o espírito de poder para ele, o apóstolo Paulo, e esse espírito de poder ajudou a Paulo e capacitou Paulo na sua tarefa apostólica, a mesma coisa vai acontecer com Timóteo. E é por isso que eu coloquei em grife a palavra identificar. Então há essa identificação. Aquilo que Deus fez comigo, por meio do seu espírito, ele também fará com você. Segundo, Timóteo não deve se envergonhar do evangelho ou do próprio Paulo. Mais uma vez, a comparação é: assim como Deus trouxe segurança para Paulo e Paulo não se envergonhou do evangelho, Deus também vai dar segurança a Timóteo para que Timóteo não se envergonhe do evangelho. Terceiro, Paulo encoraja Timóteo chamando-o a compartilhar com ele o sofrimento pelo evangelho. Timóteo não deve ver o sofrimento como um impedimento ao seu ministério. O sofrimento, por causa da fé cristã, faz parte desse testemunho. Quarto, Timóteo é lembrado que Deus não o abandonou em Éfeso, mas irá capacitá-lo para fazer o trabalho. E aqui nós vamos ver a grande ênfase que Paulo vai dar ao Espírito como o poder capacitador de Deus que está sobre Timóteo, e Paulo vai resgatar uma memória afetiva de Timóteo para falar sobre isso. Quinto, Paulo lembra Timóteo sobre a grandiosidade do evangelho que ele anuncia. E o evangelho é tão grandioso que eu fiz questão de colocar uma citação que eu considero muito esclarecedora sobre isso que Paulo tem propósito de deixar claro para Timóteo. Leia comigo um comentário do William Munz. Ele diz assim: não importa quão difícil a situação se torne em Éfeso, que é o lugar onde Timóteo trabalha, Timóteo pode encontrar encorajamento a partir de uma compreensão adequada da mensagem do evangelho. E esse vai ser um tema que vai percorrer quase toda a epístola, o tema do sofrimento. Como é dito por Paulo, e aqui eu cito de propósito, capítulo 3, versículo 12, já que eles decidiram viver a fé de maneira piedosa, é natural que eles sejam perseguidos. Por isso que Paulo diz que não sente vergonha de sofrer. E Timóteo também não deveria sentir vergonha. Ele deve olhar para este exemplo de Paulo, alguém que sofre com a consciência que faz parte do testemunho, e tomar a decisão de ser como Paulo, um bom soldado que peleja esta batalha da fé. E este é um ponto destacado. A compreensão do evangelho o permitirá passar por este sofrimento como sendo algo inerente ao testemunho, né? Assim como Cristo foi perseguido, assim como Cristo é crucificado, e há essa associação de que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, como também seremos participantes da sua glória futura. Bom, agora que a gente sabe o contexto teológico, Paulo está tentando incentivar Timóteo para que ele avive o dom de Deus, e todos esses temas vão aparecer para incentivá-lo a considerar o trabalho que ele faz. Eu desejo partir para a segunda sessão, onde eu quero explicar o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Eu começo lendo o versículo 6. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Paulo sabe que a fé de Timóteo é uma fé sincera. E por isso Paulo pode lembrar de atiçar, avivar o dom espiritual que ele possui. Timóteo não deve desistir do trabalho de evangelismo e do trabalho de pastoreio na igreja de Éfeso. Essas palavras que Paulo está dando a Timóteo são palavras para incentivá-lo a continuar a fazer. Mas aqui há uma observação importante.
Porque às vezes, lendo de maneira displicente esse texto, fica a impressão de que Timóteo tem uma fé meio vacilante, de que Timóteo é meio moribundo. Isso não parece muito condizente com Timóteo nem com o texto bíblico. O sentido aqui de avivar a chama significa continuar fazendo aquilo que você já faz. Então a palavra de Paulo é uma palavra de perseverança, não a palavra de alguém que desistiu e entregou as pontas, mas você já faz, continue fazendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui do nosso cotidiano, você que é estudante da EBD Online e está comigo aqui sempre. Quando eu digo a vocês, olha, essa semana eu tive problemas para gravar as aulas por causa da minha voz, e esse tem sido um problema muito frequente, né, pela quantidade de aulas que eu dou e pelo tanto que eu falo. De vez em quando eu tenho dificuldades e a garganta infecciona e dá trabalho gravar essas aulas. E aí os irmãos, muito carinhosamente, muito atenciosamente, vêm aqui na descrição, escrevem os seus comentários, oram por mim, deixam as suas palavras de encorajamento. Quando eu leio essas palavras, eu não estou lendo essas palavras como se eu tivesse parado, desistido. E os irmãos também não escrevem com esse sentido, né? O sentido deles é, olha, apesar da dificuldade, nós vamos orar para Deus restabelecer sua saúde e para você continuar fazendo a gravação desses vídeos. Então perceba, só porque a pessoa está recebendo encorajamento, não significa que ela parou. E esse aspecto é importante aqui. É isso que Paulo deseja fazer com Timóteo. Ele está fazendo um trabalho de evangelismo, um trabalho pastoral em Éfeso, e Paulo deseja que ele continue fazendo. Não é porque ele parou, é por causa dos obstáculos que ele vai enfrentar, as oposições com as quais ele vai ter que lidar. O desejo de Paulo é que Timóteo persevere, continue fazendo o que ele já faz. Mas tem um outro aspecto aqui que eu queria chamar a sua atenção, e eu fiz questão de deixar amarelo, que é um aspecto onde Paulo tenta animá-lo por meio da memória afetiva. Eu deixei de amarelo. Paulo diz assim: quando impus minhas mãos sobre você. Então Paulo quer incentivá-lo a continuar fazendo, e Paulo lembra ele que ele impôs as mãos sobre Timóteo para este trabalho que ele está fazendo. Essa imposição de mãos significa que houve um reconhecimento que o dom espiritual que Timóteo possuía foi dado por Deus, e há uma legitimidade para aquilo que Timóteo faz. E aqui nós não precisamos resgatar esse texto onde Paulo fala sobre isso, porque essa legitimidade espiritual é visto tanto por Paulo quanto pela igreja. Por isso que Paulo está recordando o fato dele ter colocado as mãos sobre a cabeça de Timóteo. Porque na ocasião em que foi colocado as mãos sobre a cabeça de Timóteo, o próprio Deus confirmou, por meio de mensagem profética, que estava capacitando Timóteo para esse trabalho. O próprio Deus confirmou, por meio de mensagem profética, que Timóteo recebeu o dom espiritual para fazer isso que ele faz. Então perceba que aqui há uma recordação e uma memória afetiva que tenta resgatar o propósito porque Timóteo começou a fazer e porque Timóteo deve continuar fazendo. Eu queria ler com você essa profecia. Ela aparece na primeira carta, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, onde Paulo vai citar essa profecia e este momento em que Deus separou Timóteo para isso e capacitou Timóteo a isso. Veja comigo então. Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Você percebe? Foi a profecia dita a Timóteo que identificou Timóteo como possuidor de um dom espiritual. A profecia que disse Deus te capacita por um dom espiritual para o trabalho que você vai realizar. O recebimento deste dom espiritual e a confirmação por meio da profecia foram necessários exatamente para que, de
dissesse a Timóteo: você vai conseguir realizar essa tarefa ministerial, porque o próprio Deus, a própria ação do Espírito Santo estará capacitando você para isso. Por isso que Paulo e os presbíteros da igreja impuseram as mãos sobre a cabeça de Timóteo, porque eles estão reconhecendo a maneira como Deus tem separado Timóteo, a maneira como Deus vai capacitar Timóteo para o trabalho do ministério. Então Paulo está escrevendo a segunda carta, lembrando: Timóteo, a primeira vez que nós colocamos as mãos, e essa leitura aqui é essencial, veja o finalzinho aí do versículo de número 18, deixa eu riscar para vocês. O finalzinho do versículo 18, Paulo diz assim: que elas o ajudem a lutar o bom combate. O momento em que as palavras proféticas foram ditas e que a igreja impôs as mãos sobre Timóteo, todo mundo tinha clara consciência de que Deus estava separando Timóteo, capacitando Timóteo, e a igreja estava reconhecendo isso. E essas palavras ditas por Paulo pretende recordar Timóteo sobre essa questão, pretende lembrá-lo desse dia. Timóteo deve sentir encorajamento para continuar o seu trabalho, apesar da oposição que ele vai enfrentar, porque foi o próprio Deus quem o capacitou. E aqui eu queria ler um comentário que eu acho assim que é essencial para todo mundo que trabalha no ministério, porque todo mundo que trabalha no ministério em algum momento vai enfrentar oposições, e eu acho que esse comentário aqui é essencial para todos nós. Mais à frente na aplicação a gente volta a ler. Veja comigo o que o Donald Guthrie diz pra gente. Cada ministro cristão precisa, às vezes, retornar à inspiração de sua ordenação, ser lembrado não apenas da grandeza do seu chamado, mas também da adequação da graça divina que o capacita a desempenhá-lo. De fato, todo trabalhador cristão envolvido em uma tarefa, por menor que seja, precisa da garantia de que Deus nunca comissiona alguém para uma tarefa sem conceder um dom espiritual apropriado para ela. E Paulo pretende deixar isso claro para Timóteo. Como é fundamental Timóteo compreender o papel do Espírito na sua vida. Primeiro, foi o Espírito quem comissionou Timóteo. E o Espírito fez isso por meio desta mensagem profética. Timóteo, você recebe esta capacidade divina para fazer o que vai fazer. Segundo, foi o Espírito quem capacitou Timóteo, lhe dando essas condições apropriadas para o trabalho. Os dons espirituais são essas capacidades espirituais dadas por Deus que nós não alcançaríamos pelo nosso próprio potencial. Terceiro, e aqui é o ponto focal de Paulo, será o Espírito quem vai sustentar Timóteo no ministério. Quando as coisas não estiverem bem, e as coisas não estarem bem aqui significa a oposição que Timóteo e Paulo vão sofrer na igreja de Éfeso. Apesar desta oposição, da rejeição e do possível sofrimento pelo qual Timóteo pode passar, é o Espírito quem vai sustentar você fazendo aquilo que você faz. Isso é maravilhoso. Depois de lembrar Timóteo de tudo isso, de que o Espírito comissionou, de que o Espírito capacitou e de que o Espírito vai sustentar, sobre esse maravilhoso papel do Espírito no ministério de Timóteo, para que Timóteo tenha uma dimensão mais apropriada disso, Paulo passa então a esclarecer a natureza desse Espírito que lhe deu esse dom espiritual. Veja comigo então o versículo 7, que é o nosso texto áureo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Tudo aquilo que Timóteo precisa para desenvolver o seu ministério virá do Espírito. Sim, todas as qualidades essenciais para o trabalho pastoral virão a partir da obra do Espírito na vida de Timóteo. O Espírito vai dar poder, o Espírito vai dar amor, o Espírito vai dar autocontrole, e tudo isso é o que Timóteo precisa para este trabalho. Tudo isso é o que Timóteo necessita para continuar no ministério.
E aí o Paulo faz questão de deixar muito claro que essa covardia, ela não é a obra do Espírito. Não é isso que o Espírito produz. E sobre essa covardia, há 3 coisas que nós precisamos considerar para então avaliar o que Paulo pretende dizer a Timóteo. Primeiro, os dons recebidos por uma pessoa, por Timóteo, todos os dons são dados pelo Espírito. Segundo, a covardia não surge como obra do Espírito. A covardia é uma resposta natural de uma pessoa que é controlada pelos seus impulsos carnais. É a nossa carne quem produz isso. Terceiro, sempre foi o poder do Espírito que permitiu que homens e mulheres que se consideravam às vezes incapazes, que se consideravam frágeis, desenvolvessem com ousadia as suas tarefas ministeriais. Mas essa ousadia, essa capacidade não era própria deles. Veio como uma capacitação de Deus para o trabalho ministerial. Esses 3 pontos que eu estou indicando e que estão presentes no texto, eles servem exatamente para esclarecer o contraste que Paulo pretende criar nesse texto. Ao invés de Timóteo se deixar guiar pelos impulsos carnais, que o vão fazer parar em pensar em recuar, em desistir, porque ele ainda não desistiu, Timóteo deve se lembrar do Espírito que ele recebeu. Porque o Espírito Santo vai produzir na vida de Timóteo, preste atenção, todas as habilidades que ele precisa para o ministério. O Espírito Santo vai produzir na vida de Timóteo tudo o que ele precisa para fazer o trabalho do ministério. Isso porque poder, amor e autocontrole não são habilidades inatas da pessoa. O que nós precisamos para fazer bem o trabalho do ministério surgirão como resultado da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. É o Espírito quem nos dá poder, amor e autocontrole. E o que é que Timóteo precisa para continuar fazendo bem o seu trabalho? Poder, amor e autocontrole. Bom, tendo explicado a vocês, eu queria partir para a terceira sessão, fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Apesar da pressão, o cristão não deve parar de trabalhar para o Senhor. E aqui eu reconheço que trabalhar no ministério existem muitas pressões contrárias. O trabalho ministerial ele é sempre muito inóspito. O mundo é inóspito. A maneira como as pessoas são controladas pelos seus impulsos naturais é inóspito ao trabalho pastoral. Muitas das coisas que nós fazemos, e às vezes com o melhor das intenções para o crescimento e para a edificação, não recebe total apoio. E apesar disso, apesar da pressão, da rejeição, dos conflitos, das dificuldades, apesar das nossas idiosincrasias que às vezes não nos fazem parar para pensar se vale a pena continuar, apesar de tudo isso, nós não devemos parar. E essa é a avaliação que às vezes você pode estar fazendo. Nossa, eu estou trabalhando há algum tempo e tudo que eu recebi ao longo desses anos foi rejeição. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não recebem bem o meu trabalho. Será que eu deveria continuar? E a resposta de Paulo para Timóteo é sim, continue. Nós recebemos pressões contrárias e oposições, mas nós devemos nos lembrar quem nos comissionou. Apesar da pressão contrária e das oposições, o cristão não deve parar. Então, para você que chega ao final do ano, começa a avaliar 2024, o que eu vou fazer, eu continuo ou paro? A resposta de Paulo para Timóteo eu acho que aplica bem para a gente aqui. Não pare. Se foi Deus que te chamou para o ministério, se Deus confirmou isso, se o Espírito Santo te deu um dom, se o Espírito Santo te capacitou, continue fazendo, porque foi Deus que te chamou. Por pior que sejam as oposições, mesmo que hajam muitas pressões, foi o Senhor que te chamou. Continue aquilo que você faz. Segunda aplicação. A continuidade do seu ministério depende do Espírito. Quando eu digo para você continuar fazendo, eu não estou apenas conjecturando, continue porque continue. Paulo faz questão de enfatizar
papel do Espírito Santo na vida de Timóteo? Foi o Espírito quem comissionou Timóteo por meio da mensagem profética. Foi o Espírito quem capacitou Timóteo, lhe dando condições apropriadas para o trabalho. E será o Espírito quem vai sustentar Timóteo quando essas coisas não forem boas no ministério. Tudo o que Timóteo está passando precisa ser considerado de maneira apropriada. O ministério enfrenta oposições, mas no caso de Paulo, Paulo diz: Timóteo, lembra do dia em que o Espírito falou sobre a capacidade que ele te daria. Lembra do dia que a igreja pôs as mãos sobre a sua cabeça. E por que você deve se recordar? Porque desde o começo o Espírito Santo está te capacitando a isso. E se você quer continuar no ministério, será necessário você lembrar o papel do Espírito na sua vida. Eu disse na primeira aplicação que você não deve desistir, mas a única possibilidade de você não desistir é permitir que o Espírito continue guiando sua vida, influenciando você. Ao invés de agir pelos seus impulsos naturais, pedir a Deus para que o Espírito cada vez se torne mais latente em sua vida, para que assim você se sinta cada vez mais capacitado. Se não for pela ação do Espírito em sua vida, se for pela racionalização, se for pelos seus impulsos, provavelmente você não passa de hoje. Deixa eu repetir isso. Se você for avaliar perdas e ganhos, se você for avaliar pelas suas preferências, se você for avaliar pela aceitação ou rejeição, se você for avaliar pelo lucro, se você for avaliar pela realidade brasileira do final do ano de 2023, se você for avaliar assim, você não passa de hoje. E é muito fácil convencer qualquer pessoa que chegou a hora de parar. Eu posso contar para você a difícil tarefa do que é ser pastor de uma igreja local há 14 anos. É muito difícil. Mas, ao invés de olhar para essas questões, eu me lembro do dia em que o Senhor me chamou para isso. Eu me lembro do dia em que o Espírito Santo me capacitou a isso. Eu me lembro do dia que a minha igreja local colocou as mãos sobre minha cabeça, reconhecendo tudo isso. E toda essa memória afetiva me faz lembrar que o Espírito Santo esteve comigo todo este tempo. Então por que parar? O ministério só vai continuar se nós entendermos o papel do Espírito Santo na continuidade de nossas vidas. Terceira aplicação. O Espírito Santo é a presença capacitadora de Deus sobre o seu povo. Veja, essa imagem é uma imagem do Novo Testamento importante para nós. Deus está habitando no meio do seu povo e o Espírito Santo é essa presença de Deus que capacita o povo de Deus a servir no ministério. O que nós precisamos de capacidade para continuar vem de Deus. Porque às vezes nós queremos colocar critérios que não são legítimos. Por exemplo, eu não sei se eu continuo no ministério porque eu não sou muito bom no grego e no hebraico. Como é que eu vou fazer exegese do texto bíblico? Eu não sei se eu vou continuar no ministério porque eu não tenho aí inglês e a demanda do mundo hoje é o inglês, eu não falo inglês. Como é que eu vou continuar no ministério? Eu não vou continuar no ministério porque eu sou ruim de administração e pastor do século XXI, ele é mais um administrador do que um pastor. Como é que eu vou fazer? Sabe o que a gente precisa entender? Que é o Espírito que nos dá as qualidades que a gente precisa para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. As habilidades que nós precisamos desenvolver para fazer o trabalho de Deus, da obra de Deus, só virá por meio da ação do Espírito em nossas vidas. E por isso que eu resgato a aplicação da aula passada. Se você não assistiu, eu indico que você assista. A igreja não pode absorver modelos de liderança mundana. A igreja não pode se apropriar de uma abordagem do mundo para a maneira como nós somos igreja e como nos organizamos como igreja. Porque toda e qualquer pessoa que é capacitada pelo Espírito de Deus, ela
Ela pode não saber mexer no computador, ela pode não saber administrar bem uma empresa, mas se ela é capacitada pelo Espírito de Deus, ela é útil para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. São habilidades diferentes. Por isso que nós não podemos nos perder aqui. Porque às vezes nós estamos colocando critérios que não fazem a menor diferença para a igreja. E sabe por que não fazem? Porque a igreja é um organismo espiritual. E às vezes nós estamos pensando em pessoas para organizar uma instituição, para liderar uma empresa. E quando se trata de igreja local, a qualidade necessária para o bom trabalho virá do Espírito que nos capacitará a isso. Quarta aplicação. A habilidade que você precisa para desenvolver bem o seu ministério virá do Espírito. Paulo deixou isso claro para Timóteo. Poder, amor e autocontrole não são habilidades inatas. Eu estou ampliando essas aplicações para tentar deixar muito claro para você que as habilidades que você precisa, elas virão do seu relacionamento pessoal com Deus. Então veja que a primeira tarefa que você deve se dedicar, e aqui eu resgato essas palavras de Paulo, 1 Timóteo 4, em um ministério que sofre oposição, Paulo diz a Timóteo: dedica-se à devoção. Não, mas o pessoal está ensinando falso ensino, dedica-se à devoção. Ah, mas o pessoal está atrapalhando a igreja, dedica-se à devoção. Porque essa vida espiritual, ela é essencial para o nosso ministério ser efetivo. Se você é uma pessoa que não vê a ação do Espírito sobre sua vida, te capacitando e te dando habilidades para o trabalho, você pensa em desistir sempre. E você não consegue fazer de maneira apropriada o que precisa. Porque você precisa depender de empatia, de aceitação. Você precisa depender de habilidades humanas para comunicação. E tudo isso é muito volátil. Sabe por quê? Porque você pode fazer muito bem e ainda assim tem pessoas que não gostam do que você faz. Você pode fazer uma escola bíblica online, um ambiente como esse, e pode vir alguém aqui assistir e dizer: esse aqui não ficou legal. É muito volátil. Mas a ação de Deus sobre nossas vidas nos deixa adequados para o que Deus quer fazer na igreja local. Se você quer ser adequado para o trabalho ministerial, você precisa da ação do Espírito constante sobre sua vida. Você precisa do poder capacitador de Deus. E a grande vantagem é que nós já recebemos o Espírito. Jesus já enviou o Espírito. O que nós precisamos é nos dedicar à devoção. Porque à medida que a gente vai dedicando a devoção, há uma maior ação do Espírito sobre nós. Nós precisamos nos dedicar à leitura pública das Escrituras, ao ensino, à oração. Nós precisamos ser exemplo para os fiéis. 1 Timóteo 4, Paulo fala sobre isso. Essa devoção, ela que viabiliza essa comunhão mais íntima com Deus. Isso é importante para nós. Nós deveríamos gastar muito mais tempo com aquilo que nos deixa mais adequados para Deus, para que haja maior poder, maior amor e maior autocontrole. Quinta aplicação, e esta é a última: prefira ser guiado pelo Espírito do que ser conduzido pelos seus impulsos. É bem verdade que todos nós temos aí muitos impulsos que às vezes nos fazem avaliar as coisas de maneira não apropriadas, né? 2024, como vai ser? Profissionalmente falando, a sua saúde. E às vezes o que toma conta de nós é o medo, a vergonha, o receio, a angústia. E a gente faz essas avaliações e às vezes compartilha com gente querida e diz: olha, eu fiz uma avaliação aqui, deixa eu compartilhar com você. E as pessoas concordam, não, é verdade. Olhando sobre essa perspectiva, realmente é isso mesmo. Nós estamos tentando fugir do sofrimento, nós queremos evitar a todo tipo de constrangimento. O que nós queremos, na verdade, é assim, um ministério que seja indolor e cheio de honra. Venha servir na igreja, você vai receber muita honra e nunca vai passar dor alguma. Só que esse ministério não existe. O ministério que se adequa ao chamado de Deus, ele sofre oposição, sofre rejeição, e todo esse sofrimento faz parte do ministério.
influência maior sobre nossas vidas. Deixa eu terminar compartilhando com você essa experiência. Você que chegou até o final, você merece ouvir aí como um testemunho pessoal. Eu estou há 14 anos pastoreando igreja, já fiz essas avaliações algumas vezes, né? Acho que eu vou parar esse ano. Eu vou dar uma descansada, tirar um sabático, sou novo, tem outras coisas para fazer. Eu me lembro que um ano eu tinha uma motivação assim muito louvável para parar. Aí eu conversei com alguns amigos, rapaz, estou pensando em parar, e contei o motivo para eles. Todo mundo ouviu a minha motivação e disse: não, é verdade, se fosse você eu parava mesmo, essa motivação é muito boa. E depois de já ter decidido o que fazer, eu decidi orar sobre isso. Senhor, será que essa motivação é legítima? E graças a Deus, o Senhor falou comigo de forma muito especial. A ação do Espírito Santo confirmou que, na verdade, a minha motivação não era verdadeira. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos isso. Nós falamos uma coisa com a boca, mas a motivação do nosso coração é outra. Ah, você está falando que quer sair do ministério, mas não é por causa disso. Você quer sair do ministério por causa das rejeições, por causa das perseguições. Você quer sair do ministério porque, como empresa, você é um péssimo pastor. Você não apresenta bons resultados de números. Você não quer sair do ministério porque é por causa disso. E depois de descobrir que eu não tinha como esconder as minhas motivações do Senhor, eu preferi então ser guiado pelo Espírito. Senhor, realmente, eu estava pensando apenas naquilo que não tem nada a ver com o ministério. Eu não fui chamado para apresentar números. Também não fui chamado para mostrar relatório financeiro e para construir igreja. O chamado pastoral é outro. E se o Senhor me chamou para ser pastor, eu vou ser pastor. E no dia que eu fui chamado, foi o seu Espírito quem confirmou. Foi o seu Espírito que me capacitou para isso. E ainda hoje, é o seu Espírito que me sustenta me dando força. Nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus para aquilo que Deus nos chamou para fazer. É indolor? Não. É cheio de honra? Infelizmente também não. Mas é muito prazeroso ser guiado pelo Espírito Santo. É muito prazeroso ver o poder de Deus aperfeiçoado em nossas fraquezas. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Que o Espírito Santo de Deus fale pessoalmente ao seu coração e te lembre quem te chamou, quem te capacitou e quem te sustenta ao longo deste tempo. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Deus abençoe sua vida. Se Deus nos permitir, nos encontramos na semana que vem para a próxima aula. Até lá então. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 8. Antes de iniciar, lembre-se, esse conteúdo aqui é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista, reserve um tempo para assistir essa aula. Quando você estiver assistindo, lembre-se, essa aula sempre está organizada com uma estratégia muito própria para ajudar no seu aprendizado. São 3 informações que você deve se atentar. A primeira delas, aqui na descrição do vídeo, tem o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está dividido. Tá também uma aula atividade que você deve realizar para verificar o seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, não deixe de fazer a aula atividade. Por último, há também um fórum de dúvidas ou de comentários, onde você pode interagir comigo. Se quiser também, você pode interagir aqui no vídeo. Será um prazer muito grande poder interagir com você, ler o seu comentário e reagir ao que você tem a dizer, tudo bem? Bom, como eu tenho dito a vocês, o comentarista da revista preferiu da aula 5 até a aula 10, escolher outros textos áureos para nossa reflexão. E o que nós temos feito aqui então é, cada uma dessas aulas, examinar os textos áureos.
aula de hoje, o nosso texto áureo é 2 Timóteo 2,15. Por causa disso, na primeira sessão, eu quero então explicar para vocês 2 Timóteo 2,15. Na segunda sessão, eu quero explicar o versículo 14 e 15. E por último, na terceira sessão, eu desejo então encerrar esta aula fazendo algumas aplicações. Tudo bem? Então nós estamos começando agora com a primeira sessão. E na primeira sessão, como eu acabei de falar para vocês, eu quero apresentar o contexto teológico em que é dito o texto áureo, o nosso texto de referência, o texto mais importante dessa aula. Para explicar para vocês o contexto teológico, deixa eu colocar uma situação aqui para você pensar comigo. Alguma vez você já pensou em contratar um profissional para lhe dar maus conselhos? Imagine, por exemplo, contratar uma pessoa para lhe ensinar sobre como fazer mal à sua própria saúde ou como acabar com o seu casamento. É claro que isso é irônico e ninguém pensaria nisso, né? Contratar um profissional que faria mal para mim. Isso é impensável para nós, mas esta é a realidade da igreja de Éfeso. As pessoas que estão fazendo mal à igreja de Éfeso eram pessoas contratadas por eles para ensinar a eles o evangelho. Mas ao invés de um ensino saudável, eles estão dando más influências à igreja, eles estão dando mau ensino à igreja e, para piorar tudo, eles ainda estão sendo pagos para fazer isso. Então, dentro desse contexto de maus mestres, de mestres ensinando mau conteúdo e sendo mau exemplo, é que Paulo decide então falar pessoalmente com Timóteo. Se a igreja tem como referência esses mestres pagos que têm feito mal à igreja, Timóteo também deve se colocar como uma referência. Mas no caso de Timóteo, Paulo faz questão de dizer que ele deve se colocar como uma boa influência para esses irmãos. E diferente dos mestres que eram pagos, Timóteo deve fazer um bom ensino do evangelho. De maneira prática, o que Paulo está orientando Timóteo nesse texto que nós vamos estudar é que Timóteo tem a responsabilidade de dar àqueles irmãos da igreja condição para que eles possam fazer um contraste. Ou seja, aqueles irmãos precisam ver a diferença entre a praxis de Timóteo e a praxis daqueles outros mestres. Falando de maneira mais simples, todos os irmãos da igreja devem ver que o ensino de Timóteo é diferente e que a maneira como Timóteo vive é diferente. Todos os irmãos da igreja devem perceber que os mestres que eles pagam para si não ensinam um bom evangelho. E a conduta, a maneira como esses mestres vivem, também não se parece com um cristão. Então não há coerência entre o que eles ensinam e o que eles praticam. Por isso que a responsabilidade aqui está sendo dada a Timóteo. Timóteo deve se colocar como um bom exemplo e fazer bom ensino para que os irmãos da igreja olhem para ele e percebam o contraste que há entre o verdadeiro evangelho e o falso. Entre uma pessoa que vive de acordo com o verdadeiro evangelho e um mestre que não se preocupa com nada disso. Se esses irmãos conseguirem fazer esse contraste, eles poderão então escolher o modelo cristão correto para poder imitar. E é isso que Paulo pretende deixar assim bem claro para Timóteo. Bom, depois de explicar para vocês o contexto teológico do versículo 15, eu queria partir para a segunda sessão, explicando para vocês o versículo 14 e o versículo 15. Eu começo explicando o versículo 14. Leia comigo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. A primeira coisa que Timóteo deve mostrar aos irmãos é que é inútil essas discussões que eles têm praticado.
todas essas discussões sobre o significado das palavras não têm simplesmente contribuído com absolutamente nada. E pior, além de não contribuir, Paulo diz que essas discussões apenas servem para colocar em prejuízo a fé daqueles que ouvem esses debates, a fé dos irmãos da igreja. Então, a igreja não consegue perceber que essas discussões não estão produzindo bom resultado. E eles insistem em fazer uma coisa que não causa bem. Aqueles irmãos têm gastado tanto tempo com isso, tanto tempo discutindo o significado das palavras, que acabaram de esquecer e acabaram esquecendo de avaliar o quanto aquilo estava produzindo como resultado. A gente gosta de debater, mas esse debate tem produzido quais resultados? Nós não podemos simplesmente fazer o que a gente gosta. Na igreja local, nós precisamos fazer aquilo que causa crescimento, não o que a gente gosta. E esses irmãos não estão nem aí com o resultado que esses debates têm produzido. Aquilo tem sido danoso para eles. E aí, para dar para Timóteo a noção, a razão principalmente, porque Timóteo não deve se envolver nesses debates, Paulo usa duas frases que eu fiz questão de deixar destacado para vocês. Primeiro, de amarelo, Paulo diz: essas discussões são inúteis. Segundo, de roxo, Paulo diz: podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esse tem sido o resultado daquelas discussões. Primeiro, essas discussões não acrescentam nenhum crescimento à igreja. A igreja não se tornou melhor, a fé dos irmãos não se tornou mais firme, a fé não tem sido propagada por causa disso. São debates que não contribuíram com nada. Segundo, os irmãos que participam desse debate, e este é um ponto importante que eu quero pegar na aplicação, porque esse segundo aspecto aqui tem tudo a ver com 1 Coríntios 3, e que merece algumas aplicações importantes, mas veja que os irmãos que estão participando desse debate, eles acabam internalizando essas divergências, criando entre eles divisões. Entre a igreja havia divisões. A sabedoria de um contra a sabedoria do outro. O argumento de um contra o argumento do outro. E essas duas frases pretendem deixar muito claro para Timóteo que tudo isso tem sido inútil. São discussões inúteis porque não acrescentam a fé. Segundo, são discussões inúteis porque os irmãos acabam internalizando esses debates e criando dentro da igreja exatamente divisões. E aí no versículo de número 15, Paulo faz questão de indicar esse contraste que Timóteo deve oferecer aos irmãos para que eles não se sintam atraídos para essas práticas de ficar discutindo o significado de palavras. Versículo 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. O esforço de Timóteo deve ser o de buscar a aprovação de Deus. Vamos considerar essa frase dentro do contexto que eu acabei de dizer para vocês. Ao invés de desejar vencer o debate, Timóteo deve procurar um atestado emitido pelo próprio Deus. E nesse atestado, o próprio Deus diz que a fé de Timóteo é genuína. Então, Timóteo não deve se sentir atraído por vencer discussões que não acrescentam nada à fé dos irmãos. Pelo contrário, ao escolher ser aprovado por Deus, ao escolher mostrar que ele tem uma fé genuína, ele se coloca como diferente dos outros mestres. Isso porque, se aqueles mestres não possuem um atestado de aprovação de Deus, a fé deles não é genuína, por causa do ensino e da conduta. Esses dois aspectos são muito claros aqui no texto. Paulo está dizendo a Timóteo que na área em que eles não são aprovados, Timóteo deve buscar a aprovação de Deus. Timóteo deve se esforçar para ser aprovado no ensino que ele transmite e
apostólico e ele deve se comportar de acordo com essa fé que ele tem transmitido. Essa é a diferença que deve existir entre Timóteo e aqueles falsos mestres. Enquanto aqueles mestres não são comprometidos em ensinar o conteúdo da fé, enquanto aqueles mestres não são comprometidos a viver de maneira coerente com a fé que eles anunciam, Timóteo deve se destacar nisso. Eu fiz questão de destacar isso para vocês, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. No conteúdo, Timóteo deve fazer uma interpretação correta do Evangelho. Aqui, o contraste principal, eu estou lendo, leia comigo, está entre o Evangelho interpretado por Paulo e Timóteo e o erro do que é ensinado pelos oponentes que discutem sobre palavras. No conteúdo, Timóteo deve lidar corretamente com a mensagem do Evangelho. Isso que significa manusear bem. O ensino de Timóteo deve ser o apostólico, o ensinado por Paulo, o Evangelho que tem sido transmitido a ele. É nisso que você deve estar concentrado, não em mitos, genealogias ou ascetismo, né, que é uma das características daquilo que tem sido ensinado na igreja de Éfeso. Mas perceba que, além do conteúdo, Paulo indica a Timóteo que ele também deve ter coerência entre os seus ensinamentos e o seu modo de vida. Aqui eu estou lendo comportamento correto de acordo com o Evangelho. Aqui a ênfase está no comportamento. Aqui a ênfase está, desculpa que eu perdi aqui a leitura. Aqui a ênfase está no comportamento de Timóteo, que, se observado em contraste, deve ser diferente daquele praticado pelos seus oponentes. Tratar este evangelho de maneira correta não está relacionado apenas à crença correta. Timóteo deve também buscar viver a conduta correta. Isso aqui é maravilhoso, porque não tem a ver apenas com a crença correta do evangelho. Tem a ver também com a conduta correta que se espera de quem diz viver ou acreditar neste evangelho. É de acordo com a fé anunciada, com aquilo que você diz acreditar, que você respalda a sua vida e a sua conduta.